com Michele Bolsonaro já consolidada como uma opção para as eleições do ano que vem, o jornal O Globo garante que a atual primeira-dama, Janja, começa a surgir como nome forte dentro do PT para a disputa pelo Planalto, caso Lula não tente a reeleição, coisa que Lula garante que vai fazer, concorrer à reeleição. A avaliação é de que o episódio recente na China, quando Janja quebrou o protocolo ao falar com Xi Jinping sobre o TikTok, a fortaleceu, colocando-a ainda mais como protagonista no PT. Ontem, durante evento no Rio de Janeiro, em que Janja foi homenageada com a Ordem do Mérito Cultural, principal honraria pública do setor cultural brasileiro, o presidente Lula disse que a democracia está capengando, mas andando. Vamos ouvir esta merda. Dando os parabéns aos artistas brasileiros, porque vocês não desistiram nunca e resistiram sempre. E graças a pessoas como vocês, a gente consegue manter a democracia capengando, mas a democracia andando. É importante a gente lembrar que nós estamos vivendo o tempo mais longevo de democracia contínua nesse país. De 80, da Constituinte para cá, esse é o momento mais duradouro em que a gente vive no sistema democrático, com os defeitos que todo mundo acha que tem, mas mesmo assim tentaram dar um golpe no dia 8 de janeiro e a sociedade brasileira, mais uma vez, repeliu a tentativa de golpe. Aí vem esse mentiroso, vem o Pinóquio, aí o Lula, filho de Gepeto, mentiroso sem vergonha. Até a mulher desmentiu ele ontem, né? Falou, não, fui eu que falei, ele falou que foi ele que falou. Enfim, é um mentiroso, porque até ontem ele estava falando que o Brasil teve um golpe em 2016. Como é que é mais longevo? Ué, não teve o golpe de 2016? Onde é que tá... É isso Ué, mesmo. ou ele tá mentindo, ou não... Não teve o golpe? Teve o golpe. Teve o golpe em 2016. O Alexandre de Moraes, segundo ele próprio, é o ministro golpista. Ele não é nem legítimo para estar no STF. É um golpe. E aí? E agora? Que mentiroso lascado. Em outro momento, mentiroso, o Lula criticou a política cultural do governo Bolsonaro e disse que os brasileiros precisam de comida, diversão e arte. Acompanhe também esta merda. O Ministério da Cultura nasceu junto com a concepção do projeto de nação democrática e plural. Sobreviveu à tentativa de esvaziamento e a cortes orçamentários. Sofreu um duro golpe durante 4 anos em que a arte e a cultura foram demonizadas e os artistas tratados como inimigo do povo. A gente precisa de comida, de diversão, de arte, como cantaram os Titãs. E foi justamente o que eles tentaram tirar de todos nós. Mas nós resistimos. Temos muito desafio pela frente, mas temos também motivo de sobra para comemorar. Ele tem. O aposentado do Brasil não tem motivo de sobra para comemorar. Fale por você e pela sua cocota, né? E é engraçado que ele precisa de um auxílio ali, né, para ir passando as páginas, ele não consegue ele mesmo agora, segurar. eu vou contar uma coisa. Tive a impressão que ele não leu esse discurso antes, eu vou que ele contar leu uma só coisa. na hora. Eu vou contar uma coisa para vocês, tá? Porque eu fui ver, quando eu vi essa notícia na pauta, eu fui levantar, né? O Globo é que publicou, o jornal O Globo que publicou que a Janja desponta no PT. Avaliação não é de que ela quem? desponta. Não, eu vou contar para vocês com sigilo da fonte. A Janja chegou para o Lula, tá? Isso aí, fontes internas do tio. E falou assim, se você fez a Dilma presidenta, por que eu não posso ser?
Foi esta conversa. Não é que ela está subindo no Lógico PT. que não, o PT detesta ela. Toda hora todo mundo falando aí que eles não comentam em público, mas toda hora vaza a informação de que há pessoas de dentro do governo reclamando da postura dela, que ela incomoda, que ela atrapalha. Eles viajam lá para a China, fazem diversas reuniões de acordos comerciais, etc., e volta para cá, isso fica totalmente apagado em função de uma gafe dela. Então, assim, todo mundo reclamando. Então, essa avaliação de que ela surge como uma presidenciável, tem que falar avaliação de quem? Porque da oposição não é, do próprio governo não é. Dela própria. É dela própria. Posso discordar de ti? Tô torcendo muito que seja. Ai, não. Eu tô torcendo muito. Imagina você, porque qualquer um que for disputar com ela é você colocar um time da Série A do Brasileiro com um time da 4ª divisão do Campeonato do Acre. Porque ela é muito ruim. Então Lula, parabéns, ouviu? Parabéns. Mas o problema, professor, é que a Dilma também era muito ruim e ganhou 2 vezes. Mas as circunstâncias eram outras. Ele vendia a Dilma como a mãe do PAC, aquela outra porcaria. A mãe do PAC, aquela que coordena o sargentão que administra. Todo mundo respeita a Dilma. E ela parecia, olhava, é isso mesmo, só falava algo. Então, a circunstância... Agora, todo mundo olha pra Janja e diz, meu Deus, que coisa patética. A Dilma é mais sênior, né? Que a Janja. Ela podia ser, então, se a Dilma era a mãe do PAC, se ela for a filha da mãe, será que ela se elege? A minha única preocupação, porque eu concordo com o professor Suano, de que qualquer candidato que ela for enfrentar, ela vai fazer um papel ridículo. Mas se por um acaso a candidata da direita for a Michele, vai dar... A Michele, ela é muito maior do que isso. Aí, por ser mulher, elas vão ficar comparando as duas e isso vai ser muito ruim. Maravilha para a direita. Porque o PSE não vai deixar comparar. É problema, mas aí você... não tem como, porque aí você está pegando uma Ferrari e um Fiat 147. O PSE não vai deixar. Sim, mas a Michele não vai ser candidata porque ela é mulher, sabe? Ela vai não, ser eu tô falando de qualidade E aí eu acho que vai... qualidade moral, Pois é, mas eu tenho medo de postura, apequenar um pouquinho... Faz sentido o que você está falando. Me parece uma sabe? estratégia do Bolsonaro, porque acho que está bem claro que se ele não for, vai ser o Tarcísio. Acho que ele sinaliza até para manutenção ali da base. Ele não abençoou desde já o Tarcísio, para ninguém começar a bater no Tarcísio nem nele. Porque a Michele não tem experiência. Não, nenhuma das duas tem experiência administrativa. Não, mas aí não nem dá pra a Janja nem se cogita. Mas a Michele tem capacidade de aprender em 6 meses. A Janja está há 2 anos e meio, a gente não viu o que ela aprendeu. Até porque não é um curso para formar um presidente. Você tem que ser um bom gestor, lidar politicamente. É uma coisa muito difícil que é para pouquíssimas pessoas. Pode ser que a Michele tenha essa habilidade, não temos como saber. Agora, seria muito ruim para o Brasil. Imagina uma disputa Posso fazer uma... Cara, quando você entra no governo, você não precisa saber muita coisa. Se você sobreviver 6 meses a 1 ano, é um pós-doutorado. Não, pós-doutorado não é título. Vou falar, é uma livre docência que você faz para aprender como funciona. O problema é que tem gente que é tão ruim que não consegue aprender. E você vê o processo. A Michele aprendeu. Você olha a postura dela, a elegância dela, a maneira que ela se comporta, aquilo que ela fala, a ideia de organização. Eu acho muito ruim a gente, sabe, estar conformado que o líder político mais popular do país, que é o Jair Bolsonaro, ele não pode concorrer à eleição porque ele fez uma coisa que não é ilegal e foi tratada como abuso de poder político, enquanto o outro está aí abusando do seu poder político a torto e a direito todo santo dia, inclusive do poder econômico, já que ele renunciou a dinheiro tributário, a receita fiscal via Lei Rouanet, para financiar um comício da CUT, na qual ele fez campanha antecipada para o Boulos. Então, assim, é muito grave a gente estar considerando que o Jair Bolsonaro, ele é o candidato, ele é o líder da direita no Brasil, não pode concorrer. Mas, infelizmente, é a situação que está posta. Concordo contigo, mas Pave, por exemplo, eu sempre falo, eu votei 4 vezes, vou votar a 5ª, porque eu acredito que se ele for para a eleição, primeiro turno ele leva, não precisa, exceto se ele for furtado. Tá? Exceto se ele for furtado, porque ele não tem ainda mão armada, ele vai para o 2º turno. Mas a questão toda é, dentro da construção de cenário, de tentarem matar ele, no caso, tentarem matar não, desculpa, dele tropeçar, cair, bater com a cabeça numa pedra, suponhamos. Tá? Ele não participar da eleição, quais são os quadros? Exemplo, eu adoro a capacidade administrativa do Tarcísio, mas eu prefiro a Michele.
Por uma razão sim, porque pelo menos ela não vai colocar no Ministério da Cultura gente que vai ficar o dia inteiro falando mal da direita. E até porque não vai negociar. A Michelle, assim como o Bolsonaro, pode colocar um Tarcísio no ministério. A gente está colocando esperança numa situação que não vai ser favorável a ela. Ah, sim. Porque concordo. se ela falar, como ela já disse, que o Bolsonaro estará por trás, o TSE vai caçá-la. Isso é verdade. Né? Isso aí é... Essa engenharia macabra do direito que foi feita pelo TSE, se ela não for rompida, se o mal não for cortado pela raiz, vai crescer e vai cair. Que vai bastar ela falar, não, o Bolsonaro é que escolheu, então eles vão falar que há uma simulação no Brasil, como fizeram com o Deltan. Não é a hipótese de caçar, mas o Deltan simulou porque ele teria um processo. Agora, a Michelle está fazendo uma candidatura simulada do Bolsonaro porque é ele que está exercendo a presidência e isso é o abuso de direito porque isso está burlando a lei. Mas esse mesmo argumento vale para a Janja. Vale para todo, mas vale para a Janja, mas o TSE está contra quem? Tá contra nós, é óbvio. E o Prerrô vai falar que tá excelente essa posição. O Prerrô tá ganhando dinheiro com quem?